Olá, estamos iniciando mais um episódio do Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, primeiro secretário do CRM Roraima e apresentador desse episódio, desse programa. Primeiramente, hoje a gente vai ter uma entrevista de peso que eu recebo dois convidados importantíssimos. Bruno Jacinto, sócio e assessor de investimento da Gen Capital, e o nosso querido Anderson Fernandes, que também é assessor de investimento dessa empresa. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar recebendo para a gente falar de um assunto extremamente importante. A gente vai falar de dinheiro e de bolso, né? Mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Bruno, fique à vontade para se apresentar, falar um pouco mais da sua experiência, de quem você é, para a gente falar sobre esse assunto. Legal. Patrick, primeiramente, muito obrigado pelo convite em nome da Gen Capital. A gente sente um prazer enorme quando a gente vai falar de educação financeira, porque é realmente um assunto espinhoso, né? Mas depois que a gente começa a tratar ele de uma forma com todo cuidado, né? Com todo zelo, a gente vê que a gente melhora vários ambientes, principalmente os familiares, tá? Depois eu vou dar um depoimento pessoal no qual Mexe eu com a família. sofri. Exatamente, mexe, né? Mas bom, meu nome é Bruno Jacinto, como você falou, né? Eu sou sócio na Gen Capital, a gente é um escritório de assessoria de investimentos. Fundado em 2024, bem novinho, né? Mas a gente tem muito orgulho de já ter uma carteira consolidada. A gente tem todo tipo de investidor, também já muitos colegas médicos, né? Então, está sendo um prazer para a gente participar e bater um papo sobre educação financeira. Perfeito, Anderson. Fique à vontade. Primeiro, obrigado, Patrick, por estar aqui. Muito bom falar de educação financeira assim abertamente para todo mundo. Bem, eu tenho uma carreira no mercado financeiro já um pouco longa, de mais ou menos 10 anos, entre bancos, cooperativas e várias instituições financeiras. Hoje eu me especializei em investimentos, mas também sobre educação financeira, que de fato é o que falta muito para as pessoas hoje em dia, principalmente porque culturalmente o brasileiro não tem isso. Então, a gente vem investindo com os nossos clientes e também com a sociedade para essa educação vir aos poucos e daqui a pouco as crianças são ensinadas e assim por diante repassando na família, como o próprio Bruno falou aqui, Exato. para que a família seja instruída desde cedo para a educação financeira. Uma dúvida. Pela tua experiência com o mercado bancário, Certo. né, e agora com o mercado de investimentos, acha que nos últimos 10 anos melhorou ou piorou? Olha, Em relação a as pessoas investirem mais, investirem melhor, das pessoas ter esse conhecimento e essa cultura de falar, não, eu preciso mudar enquanto é isso, enquanto tem tempo também. eu sempre falo que falar de dinheiro virou moda há uns 2, 3 anos atrás. Isso é muito bom. Só que você precisa se informar ainda mais sobre isso, porque hoje as pessoas acabam sendo influenciadas por alguns influências digitais de finanças ou até mesmo pelo seu gerente do banco, mas de fato mesmo você tem que correr atrás do ensinamento, pesquisar sobre isso. Foi muito melhor esse bug, né, de pessoas mais instruídas, fez muito bem para a sociedade, mas ainda tem muito que melhorar, né? Hoje em dia tem muitos mecanismos que a gente vai falar aqui hoje, Certo. mas deu uma melhorada em relação aos últimos 5 anos, porque as pessoas começaram a buscar informações a respeito disso. O que vocês, pela experiência de vocês, vocês acreditam isso tá? O que vocês identificam na população geral? O que vocês identificam de dores ou de dor para que o cliente ou os nossos colegas médicos, as pessoas tenham essa necessidade da busca? Acho que qual é a maior dor da pessoa? A dor da pessoa, eu acho que a principal é a dúvida, né? É o receio do que ela vai fazer ali naquele mercado, né? O mercado de investimentos. Então, a falta de conhecimento, digamos, eu acho que é o maior entrave, né? E a gente, na nossa profissão, justamente é criar essa ponte de fornecer informações dos produtos ali, né? A gente não pode fazer uma consultoria, né? Não é nosso papel como assessor de investimentos, mas o nosso papel ele é falar sobre o produto, né, e apresentar o mercado de uma forma mais leve. Então, acho que a maior dor, o maior entrave é a dúvida em si sobre o mercado E a financeiro. maior dor do cliente buscar investimento ou estudar sobre? O que vocês acreditam que seja? Eu acredito que é buscar sobre. Hoje a gente tem informação muito rápida, rede social e tudo Sim. mais, e as pessoas acabam
acabam acreditando que aquilo ali é suficiente, mas não, é muito superficial. Tem que ter toda uma estrutura por trás, porque investimentos você pode perder muito dinheiro, mas também você pode ganhar muito dinheiro. Então, essa estrutura principal, para você entender a base disso tudo, é que está faltando hoje em dia. A gente esclarece algumas dúvidas, como ele falou, não é nosso papel principal dar aquela assessoria de fato, mas a gente, claro, esclarece todas as dúvidas possíveis do cliente de acordo com o perfil dele também, né? Perfeito. Eu ouço muito podcast, eu gosto de podcast, e hoje mesmo eu estava assistindo e escutando podcast, onde o Flávio Augusto, na Geração de Valor, ele cita sobre o Benchmall, quando eles começaram, né? Como é que você vai vender produto para um público que não tem consciência sobre, porque ainda assim, mesmo tendo essa difusão de informações e educação sobre o assunto, ainda assim nós temos muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. E são muito superficiais, às vezes, como o Anderson falou, em relação às informações que tem. E aí, na época, ele começou a ensinar, ou seja, ele traz a consciência através da educação para depois falar um pouco mais dos produtos disponíveis, o que de fato é o mercado financeiro, o que de fato são os produtos, como você pode rentabilizar ou não. Interessante, né? Perfeito. E nada mais para a gente falar de importância de organização financeira do que falar para quem mexe disso, né? É uma dor dos clientes? Vocês encontram isso como uma dor? A desorganização financeira? Muito. A maioria do público, né, nossa carteira, 20% é o cara que domina um pouco ali, né, e é organizado, né? 80% é não. É o cara que ele não investe... sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Falando de educação financeira, né? Educação financeira. A maioria, né? Ela consegue ter noção de quanto ela ganha, mas aquele controle, né? Que é aquele fluxo de caixa simples, né? O quanto eu ganho, o quanto eu gasto, o quanto eu posso gastar, realmente, de fato, pouca gente coloca na ponta do lápis, né? É difícil porque você não quer se deparar ali com uma realidade, né, dura às vezes, né? Você mais gasta do que você ganha, né? Então, às vezes, você fica se blindando ou fica se mascarando ali, né, dessa realidade, mas isso tem que ser feito. É o primeiro passo, né? Se você não sabe quanto você ganha, quanto gasta, como é que você investe? E o grupo médico, Bruno? Vocês encontram, dentro desse contexto médico dos colegas, até porque esse podcast também é feito para a sociedade, mas o nosso público sempre é o público médico. É para eles que a gente quer entregar esse valor. O que você encontra? O que vocês encontram em relação à organização financeira? É um público mais organizado? Ou está dentro da média? Como é que funciona? Não, é um público... aqui a gente está batendo um papo, né? Eu não vou ter receio de falar, né? A gente já tem uma carteira onde tem muitos médicos. A maioria segue no padrão Brasil, de investidor, o desorganizado, né? Mas já estão fora da curva porque já são investidores, isso já é muito interessante. Então, a gente já pega diversos médicos que já têm carteira, então isso já é um ponto positivo. Porém, ter aquele cuidado do conhecimento do produto é o que a gente passa a reorganizar depois que a gente conhece. Anderson. Eu ainda digo mais, os médicos, é aquela correria do dia a dia, você mesmo como médico acaba ali se perdendo nas contas, né? Acho que todo brasileiro ali se perde nas contas, mas ainda mais na sua profissão, que é a correria de um hospital, de um atendimento, de outro. Nessa correria, acaba-se que não percebe ali no final do mês, você pode simplesmente estar pagando contas e não ter o seu controle de forma, aliás, com muita qualidade. E aí a gente também explica isso com a tendência de controle financeiro. Seja para os mais tradicionais, o caderninho ali, no papel mesmo. Ponta do lápis. Né? Exato, na famosa ponta do lápis. Mas também quem gosta de usar planilha, vocês sempre estão atendendo com o notebook, pode abrir ali rapidinho, hoje eu gastei determinado valor, hoje eu fui almoçar fora, anota aquele valor pequeno, nem que seja pequeno, mas é um almoço que vai fazer diferença. Eu tenho uma experiência pessoal de que meu carro deu um problema há algumas semanas, e ficou 3 dias na oficina, tranquilo. Mas aí eu fui pegar Uber para não incomodar familiar nem nada disso. E a gente vai naqueles gastos pequenos de uma ali para ali, nem que seja, sei lá, uma ocasião... 5, 11, 10 fazem diferença, né, no acumulado. E agora, essa foi a surpresa. Em 3 dias foram quase R$180 de Uber.
Olha, Então, em 3 dias. Exato. Se você então... não acompanhasse, né? Exato. Não, eu só gastei R$11. E aí, na correria do dia a dia, que é a realidade de muitos de vocês, acaba perdendo também esse feeling de controle. Então, Exatamente. tem pessoas que usam o caderninho, e eu confesso que hoje eu sou o tradicional do caderninho, apesar de ser assessor de investimento, eu gosto muito de anotar as coisas. Anoto no celular, anoto no caderninho, planilhas, a gente usa tudo. O Bruno já é mais sofisticado, gosta ali de um aplicativo. Inteligência artificial. Meu amigo Bruno já é mais elaborado. O que for mais fácil, mais rápido, né? Exatamente. Se a gente puder tecnologia, melhor. Mas cada um com as suas características. Mas dentro desse contexto que vocês identificaram, o que vocês iniciariam numa conversa para orientar um médico já de cara, quando ele já está desorganizado, vocês já identificaram isso? Qual é a primeira orientação para ele, Bruno? A primeira orientação é tentar disponibilizar para ele ferramentas para que ele consiga, de fato, se organizar diariamente, né? Mostrar para ele que a educação financeira, que a parte de reorganização é uma coisa simples. Parece ser um bicho de sete cabeças, mas não é, né? Então, assim, você ter esse controle, como o Anderson comentou, diário, já é uma ação gigantesca que você consegue fazer. O problema é rotina, né? O problema é rotina, né? Mas a gente, assim, minutos, Patrick, semanais, você consegue já dar um salto de controle gigante, tá? Eu digo assim, você, em poucos minutos, consegue lançar os teus gastos, né? E isso, no final da semana, gera um resultado incrível, porque tu tem mapeado a tua semana toda. Então, tu sabe o quanto tu gastou aquela semana, você passa a ter ideia quanto vai gastar no mês, né? Então, já começa a estimar a média, né? Você já tem uma métrica, já tem um número. Exatamente. Opa, semanalmente eu já gasto isso. Então, bacana. Em 2 semanas tanto, em um mês eu vou gastar isso. Então, justamente, no nosso primeiro contato, geralmente, assim, com todos os investidores e os profissionais, os médicos, né, que às vezes já tem carteira, tem uma receita, né, já elevada, a gente já procura identificar ali qual o tipo de controle que ele tem ali diariamente. Vou falar um pouco da minha experiência. Eu já tive muitos problemas com dinheiro, realmente, e a culpa não é do dinheiro. As pessoas falam, não, o dinheiro é ruim, ter dinheiro é maldito, né? Culturalmente, a gente assimilava a maldição ou as coisas ficaram mais coisas caras, ruins, né? Por conta do dinheiro. Sim, né? E não, o problema não é o dinheiro, o problema realmente é a consciência, é a sua cultura, é como você joga com o dinheiro, né? Eu já tive muitos problemas em relação à parte financeira. E no acúmulo de dores, eu falei, não, eu preciso me orientar. Então, a primeira coisa, eu preciso trazer a consciência, né? Então, se você não tem acha que o fato de você não ter dinheiro está relacionado com o dinheiro propriamente dito, isso não é uma verdade. A primeira coisa que você tem que reconhecer é que você precisa aprender, ou seja, se colocar numa posição, não, eu preciso estudar, eu preciso saber um pouco mais, eu preciso me informar e reconhecer que eu tenho problemas, né? A partir disso, você já dá um grande salto, porque agora eu vou atrás do que realmente importa, né? De como eu posso organizar. Mas organizar não é o suficiente só, né? Não é o suficiente, até porque eu sempre, no decorrer do tempo, melhorei, organizei, mas mesmo assim... E aí eu falo mais de orçamento, né, hoje. Orçamento, ou seja, você olhar para o futuro, que também é um problema, né? Muito, a gente tem, dentro desse contexto aí de quem anota, quem tem controlado sua parte financeira, ainda tem os anotadores de gastos. Sim. E mesmo assim ainda são pessoas que vão gastar muito ainda porque não tem essa visão a longo prazo. Vocês veem em prática muito isso? Eu vejo muito, eu faço algumas palestras também pela cidade, seja já em escolas e instituições. E o que eu vejo muito é que as pessoas têm essa tendência que você falou, de que o dinheiro é uma coisa ruim e tal, mas na verdade elas se deixam controlar pelo dinheiro e teria que ser o contrário. Esse valor é meu, eu trabalhei o mês inteiro, eu tenho que ter dominância sobre aquilo ali. Acho que a virada de chave está aí para muitas pessoas. E, normalmente, quem é bem descontrolado, podemos falar dessa maneira, financeiramente, eu falo que o básico do básico todo mundo pode fazer, que independente do salário que você recebe, muito ou pouco, seja um assalariado ou seja quem recebe 20, 30 salários mínimos, você consegue ter um controle básico por porcentagens. Eu sempre brinco nas palestras que, assim, gente, entendam um mantra, que é um mantra que eu falo sempre
para todo mundo que quer se equilibrar para sim poder investir, porque muita gente procura a gente para investimentos. Mas eu falei, não, vamos organizar a tua vida financeira para que, quem sabe, você consiga fazer aportes mensais e seu dinheiro ir crescendo sozinho. Mas uma dica que eu dou para todo mundo que está aí assistindo é o mantra de 50, 30, 10, 10. Transforme 50, 30, isso. Sempre 10, decore. 10. Para quem está se organizando. Como você falou, você passou por algumas dificuldades ao longo da tua carreira, da tua vida. Mas se você começasse por esse básico, que eu chamo de orçamento perfeito, que é 50% suas despesas fixas, 30% suas despesas variáveis. Por exemplo, o meu carro quebrou, foi uma despesa variável ali. 10% você deixa para futuro, para o teu futuro lá na frente, e 10% para o teu lazer. Então, tá tão bem ajustado. Uma pessoa até me questionou uma vez, poxa, mas 10% para o teu lazer? Eu falei, mas depende também do teu orçamento. Exato. Se você, por exemplo, receber um salário mínimo, que hoje está em torno de R$ 1.700, R$ 1.800 por aí, você separa ali R$ 170 para o teu lazer, conforme a sua renda, entendeu? Você vai fazer um passeio com as crianças no final de semana, você limita aquele valor. Você quer, sei lá, vai numa praça para diminuir custos, não precisa comprar coisas caras para levar seu filho para se divertir. Acho que uma atenção, né, para uma criança é muito mais importante do que comprar sempre coisas. Exato. Então, se você usar esse mantra sempre de 50, 30, 10, 10, isso com certeza vai ajudar a reajustar. E conforme for sobrando ali um espaço dentro desses 50%, sobrou, dentro dos 30% sobrou, sempre aplique no 10% do teu futuro, que é o que a gente acha sempre tão importante. Os investimentos. Exatamente. Perfeito. Vai guardando e você já vai jogando. Sobrou dos 50%, fez só 40% ali de despesas fixas, pega esse 10% que sobrou, Guarda. joga para o teu futuro. Porque com certeza isso vai fazer a diferença lá na frente. Mas quanto mais, né, para Sim. pensar no futuro, melhor. Pessoal, hoje a gente tem esse episódio incrível, mas todos os episódios do Conexão Médica estão disponíveis no YouTube. Vai lá, se você ainda não assistiu, volta uns episódios, assista, porque tem episódios que estão incríveis. Eu recebi há pouco tempo o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Irangalo, o primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, e o segundo secretário do Conselho Federal de Medicina. Nós tivemos um bate-papo, falamos de várias pautas importantes para os médicos do Brasil. Então vai lá, assista. Se você não gosta muito do vídeo, mas gosta do podcast, a gente também está na plataforma digital, nos streams, vai lá no Spotify, no Deezer, aproveita. Lembrando também, se você não segue ainda o nosso Instagram, é @CRMRoraima. Tudo que a gente faz por aqui, a gente está colocando lá. Então, se você não segue ainda, aproveita, @CRMRoraima. Isso, todos os cortes estão disponíveis para vocês. Lembrando também que nós temos um clube de parceiros chamado Clube de Benefícios do Conselho Regional de Medicina daqui do estado de Roraima. Se você tem parceiro, se você quer saber um pouco mais sobre o comércio local, se você quer clube de descontos, vai lá no Clube de Benefícios crmrr.com.br, é o nosso site, tem lá a lista de todas as empresas que você pode estar pegando serviço, cupom de desconto, preços excepcionais para vocês, colegas médicos. É só apresentar a carteirinha e usufruir. Lembrando também que nós temos o CFM+, que também é um clube de descontos do Brasil, a nível Brasil nacional, para usos tanto locais em determinadas cidades e estados do Brasil, mas também para uso da internet. Então vai lá, aproveita CFM+, e o nosso clube de benefícios do Conselho Regional de Medicina, tá? E eu quero sempre deixar um abraço especial para a equipe da Defensoria aqui. Se não fosse através deles, nada disso seria possível, desse grande projeto. Bom, voltando à pauta financeira e voltando para o assunto com o médico, né? A gente sabe que o contexto dos médicos existem uma parte financeira um pouco mais alta, né? Tanto é que o mercado identifica isso muito e coloca muito público-alvo também os colegas médicos. Como é que a gente consegue, e o que vocês orientam no equilíbrio da vida, do padrão de vida e o quanto ele ganha, né?
Patrick, eu acho muito interessante nesse nosso diagnóstico, no diagnóstico que o profissional vai procurar fazer, nesse controle, ele não... Um termo que a gente chama é de inflacionar a vida financeira, que quer dizer assim, você saber o quanto você ganha e o quanto você gasta, né, já é um passo. E aí, a profissão de vocês, eu vejo que ela tem diversas vertentes, né, diversas frentes para vocês atuarem, plantões, clínicas particulares, né, esfera estadual, municipal. São Ensino, muitas frentes, gestão. ensino, gestão. Então, são autônomos que conseguem ter um crescimento na renda muito grande, mas que às vezes não conseguem desconectar e conseguir manter o padrão de vida, os gastos, no mesmo padrão e acaba elevando junto com o seu ganho. Então, você não consegue, digamos, fazer uma carteira já falando de investimentos, né? Uhum. Então, você acaba inflacionando ali, você acaba ganhando e o pecado que acontece na hora é também você aumentar os seus gastos, né? E o interessante nessa parte de investimentos, de educação financeira, é tentar controlar esse ganho que você tem, mas não aumentar de uma forma proporcional também os teus gastos. É tentar manter ali o teu gasto que você tem, né? E aí, a longo prazo, você pode aumentar os teus gastos ali né, para imobilizar algum valor para alguma coisa, construir uma casa, comprar um carro melhor, né? Então, eu vejo que esse é um controle interessante de fazer, né? Justamente isso, não procurar inflacionar essa Teus relação. custos, né? De fato, o padrão médico, ele formou, ele já quer comprar Já. um carro mais top, né? Mais novo. Sim. Uhum. E não é um carro, é um carrão, né? Geralmente. Quer comprar um negocinho melhor, né? Uhum. Ter esse equilíbrio fala muito também sobre como você controla suas emoções, né, Anderson? Exatamente. A gente sempre fala também que a tua administração do teu orçamento é muito ligado ao teu racional com o teu emocional. E é aí que faz toda a diferença. O teu emocional é você olhar alguma coisa ali, já querer de fato, a curto prazo, tá na promoção, para hoje. Só que o teu lado racional é que vai fazer uma perspectiva de vida muito melhor. Imagine assim, imagine-se dois caminhos distintos. Um muito lindo, muito perfeito, só que lá no final uma tempestade pesada. Esse aí é o nosso lado emocional. Tá tudo muito lindo caminhando, você vai caminhando e não vai percebendo. Só que o furacão no final dessa estrada é ter o orçamento inteiramente desequilibrado lá na frente. E já o lado racional é um caminho tortuoso, muito difícil, espinhoso, porque você vai tomar decisões muito difíceis no dia de hoje. Deixar de fazer alguma coisa por um planejamento financeiro lá na frente. É muito doloroso, né? Muito. Sim. Só que... E às vezes tendo dinheiro no bolso. Exato. Uhum. É o mal do brasileiro, digamos assim. Ganhou um pouquinho a mais, em vez dele pensar lá no futuro, investir, comprar alguma coisa lá na frente, um planejamento de uma viagem, que todo mundo gosta disso. Caminho tortuoso, mas lá no final a recompensa vem. Eu estava até comentando com o Bruno antes da gente começar sobre algumas estatísticas. E o básico, por exemplo, que seria do 13º, que muitos têm, né? Sobre isso, a grande porcentagem da população brasileira, em torno de 70%, pega esse 13º, esse extra ao final do ano, ao invés de pegar e investir e tal. Não, a grande maioria, 70%, usa para pagar dívidas que se comprometeram no decorrer do ano, né? Em vez de se aliviar financeiramente. Ou outra parte gasta com presentes, final de ano, aquela coisa. Compras, e aí mesmo. Vem a diferença do teu lado racional e do emocional, que aí entra no orçamento aí de qualquer pessoa. Como é que vocês encontram um equilíbrio? Qual a prática, assim, se existe dentro do mercado financeiro, alguma maneira de trazer esse equilíbrio, consciência e emoção? Ou vocês têm uma prática individual? Como é que funciona? Eu acho que quando a gente monta a carteira, já falando da nossa profissão, né, a gente procura mostrar para os nossos clientes, sempre projetar, para mostrar para ele, você olhando, o nosso serviço, ele não é um produto tangível, né? Então, a gente tem que trabalhar muito com números. Então, a gente geralmente apresenta números, né? Olha, se a gente trabalhar com esse valor X e você conseguir poupar durante um determinado tempo, você vai ter um valor Y. E aí a gente consegue mostrar e encontrar um balanço ali para, digamos, o cliente ele começar a entender
e ter aquela coragem de poupar ali, né? A longo prazo, né? Então, trabalhando os números e mostrando o possível ganho, né? É assim que você trabalha para sua vida também, dessa maneira? Também. Aí trago para minha vida pessoal justamente isso, né? Eu tenho uma esposa que é muito boa de números, que é muito boa de controle, né? Mas o meu lado não era, né? E assim, trazendo para uma esfera de casal, os dois têm que estar na mesma sintonia, né? Não pode um indo para o lado e outro para o outro, né? Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão também de saber o quanto eu ganho, o quanto é o meu custo fixo de vida e o pouquinho que sobra para a diversão, foi doloroso. Mas a gente já estava em sintonia. E aí, como isso, a longo prazo, a gente consegue construir outras coisas que a gente não conseguia construir, As né? mulheres fazendo a diferença da vida dos homens, né? Exatamente. Eu confesso que o meu foi de um jeito mais doloroso, igual o teu, Patrick. Financeiro. Foi. Eu tinha tendência, como o Bruno falou, teu capital aumentou, tua qualidade de vida, que não aumenta também, mas aí eu fui inflacionando a minha vida também. E aí que tá o erro do brasileiro, né? Você começa a ganhar um pouco mais, eu queria um carro novo, mais legal, eu queria ir para lugares mais legais, só que isso me levou para algum prejuízo financeiro, como acontece por muitas pessoas. Mas o que foi minha virada de chave, que eu apliquei a mim mesmo? Foi quando eu comecei a trabalhar numa instituição financeira, que foi quando eu comecei a aplicar a educação financeira para os clientes. Perfeito. Só que quando você faz algo que não vive, não é uma verdade. Eu levo muito isso para a vida inteira. Né? Exato. Então, não adianta você estar contando uma mentira, entre aspas, ali. Então, a cada palestra que eu fazia, eu via que eu não aplicava a minha própria vida. Esse mantra foi o início da minha educação financeira, até chegar ao ponto de ser investidor. Então, educação, depois investimentos. E assim eu fui galgando outras coisas. Hoje, graças a Deus, meu lado racional reina muito mais, graças a Deus. Que está indo muito bem por conta disso. Mas assim, eu sempre falo que a diferença de uma educação financeira, a gente fala, qualidade de vida. É o que é mais visível para todo mundo. Mas pense pelo teu lado emocional. Eu sempre falo assim, quando você está educado financeiramente, você está com um dinheiro sobrando. E com o dinheiro sobrando, seu humor muda, seu dia muda, você fica mais tranquilo, mais aliviado. Então, isso acaba mudando a tua cabeça. Hoje é muito bom, né, Bruno? A gente ali na nossa profissão ver os valores, os aportes dos clientes aumentando. É como se fosse uma realização pessoal nossa. A carteira crescendo, né? A carteira crescendo. Não é só em relação a que tá dando certo para mim, né? Tá dando certo sobretudo pro meu cliente. Né? E ainda digo mais, eu acho que eu falei com o Bruno, assim que a gente se conheceu, como eu tinha muitos anos de instituição financeira, hoje os grandes bancos trabalham com produtos, convenhamos. É uma realidade hoje do nosso país, produtos. Provavelmente você já tenha ido a um banco, teu gerente chegou lá, faz isso, faz aquilo. Só que eu acho que está aí a verdade do propósito, né, que entra. Tem uma grande diferença em ser gerente do banco, que era o meu caso, e hoje ser assessor de investimentos. Porque hoje eu tenho a sensação que eu estou, de fato, ajudando as pessoas. Perfeito. Aí que entra o propósito de fato. Perfeito. Antigamente eu me sentia, posso dizer, um vendedor, né? Ali para o banco, um seguro e etc. Esses produtos que todo mundo tem. Exato. Mas hoje não. Ver a proporção que é o meu dinheiro, o dinheiro dos meus clientes crescendo, favorecendo eles de uma maneira tranquila e vendo que, de fato, aquilo ali vai favorecer a qualidade de vida deles, eu acho que não tem o que falar. Existem metas ou indicadores ou números que medem enquanto a vida financeira está saudável, não? Temos, assim, pelo menos na carteira dos clientes em si, a gente acompanha muitos números e a evolução da carteira, né? Então, ali, o quanto ela está seguindo uma determinada taxa. Hoje mesmo, pela manhã, eu mandei para um cliente, né? Falei, tua carteira está rendendo tanto. E ele nem esperava esse tipo de informação, né? Então, o nosso trabalho proporciona isso, né? Como o Anderson falou, como é prazeroso, né? Como é o nosso objetivo, é uma métrica que a gente usa, é a evolução da carteira do cliente, né? Tá de olho ali diariamente. E para orçamento familiar? Existe alguma métrica ou algum indicador dentro do orçamento que tu fala assim, realmente está dando certo? Eu uso o meu mantra, na qual eu já falei, do 50, 30, 10, 10. Aquele, para mim, é o equilíbrio perfeito. Que, claro, que pode dar algumas oscilações, mas só de olhar para o mantra do 10% que está sendo jogado para frente, para o teu futuro,
Para mim, ali já é um tá equilíbrio perfeito. Claro que você pode usar aquele valor para alguma inconveniência que possa acontecer, alguém adoeceu, bateu o carro, não tem seguro e etc. Então, a gente consegue entender que aquilo ali é um equilíbrio. Claro que tem gente muito melhor, tem gente muito menor, mas ali, para mim, o meu índice pessoal também é aquele básico. Percentual, né? Exatamente. Do teu mantra. Perfeito. Existe alguma ferramenta, uma metodologia que os médicos possam ter uma clareza maior sobre a parte financeira, a finança pessoal? Finanças pessoais? Hoje, falando de tecnologia, a gente tem N ferramentas, muitas ferramentas, né? Tudo é muito válido, né? Desde o antigo caderninho para você anotar é válido, a planilha eletrônica também, mas hoje, por exemplo, tem uma inteligência artificial, como o Endes comentou que eu uso, que é o momento que você utiliza ali, que você faz o gasto, o investimento, você manda um áudiozinho ali, aí o teu assessor virtual faz o registro, ele já joga ali naquela categoria que você configurou, e assim, bem rápido, na palma da mão, no celular, você consegue fazer esse controle. Então, hoje existem diversas ferramentas, né? O importante eu acho que o cerne aqui é ter esse acompanhamento. É o que a gente quer, é que os profissionais, os médicos, os investidores, as pessoas, no modo geral, comecem a ter esse controle, né? E aí, depois, naturalmente, vai acontecendo a busca por alguma ferramenta, e hoje o mercado está cheio de ferramentas. Mas não tem intimidade com tecnologia, o caderninho ali sempre é válido. Ajuda. Sempre é válido. O Edson mesmo gosta do caderninho, né? Tá aqui, olha, o caderninho. Tá aqui. Mas é muito bom, cara. Sim. Eu gosto muito de ter aquele controle ali mensal no caderno. Eu aprendi com minha mãe, digamos assim, né? Aquela dona de casa tradicional que anota tudo, mas que tinha muitos filhos e tinha que ter esse controle certinho para que não excedesse ali os gastos. Então, a gente... Os nossos pais e avós ensinam muito. Exatamente. Pessoal, a gente está chegando ao fim já. Passa muito rápido, né? Sim. Falar de um assunto tão importante. Dinheiro realmente mexe com a mentalidade, mexe com o racional, mexe com o emocional das pessoas. O problema parece que fica ainda maior, né? Então, esse podcast aqui é para te ajudar a esclarecer, sabe? Trazer para vocês informações que tem sim soluções. Esse jogo, às vezes, é só uma questão de tempo, ajustes, né? Reconhecer que você tem alguma deficiência, algum problema. Bruno, obrigado pela sua participação. Anderson, obrigado pela sua participação. Dê as considerações finais aí para o nosso público. Ótimo, Patrick. Obrigado pelo convite novamente. Deixo um recado para todos os médicos, né? Para a gente vai ser um prazer recebê-los no nosso escritório. Vocês podem pegar o contato. A gente está se tornando um parceiro do CRM. Então, vocês logo vão ter contatos onde está o nosso escritório físico. O importante, eu acho que do assunto, volto a falar, é conscientizar, é começar a ter esse controle. E a virada de chave é interessante. E a gente, como assessor, vai estar disponível aqui também para que no momento que você já estiver maduro, a gente possa te ajudar aí nessa sua jornada financeira. Para a gente vai ser um prazer atender todo mundo. Perfeito. Anderson? Eu agradeço demais, porque é uma experiência nova. Confesso que eu nunca tinha visto no podcast, mas foi muito bom mesmo. E vai ser um prazer atender todo mundo lá, esclarecer dúvidas, que eu sei que isso gera muitas dúvidas, principalmente com a parte de investimentos, quando não se tem tanta familiaridade. Mas vamos bater papo sobre educação financeira, vamos bater papo sobre investimentos e assim seguir ajustando um ao outro, ajudando, que é para isso que a gente está aqui. Perfeito. Beleza? Pessoal, a gente agradece a participação de vocês, a presença, muito obrigado. Lembrando você, se você ainda não acompanhou, volta nos episódios lá no YouTube, confira todos os episódios do Conexão Médica. Mais uma vez eu deixo o nosso agradecimento mais que especial para a Rádio Defensoria e a Defensoria Pública do Estado de Roraima, que através da nossa parceria, eles cedem esse ambiente maravilhoso, com essa equipe extraordinária que nos ajuda toda semana. Então, os nossos agradecimentos. E para vocês, um muito obrigado e eu te espero no próximo episódio.